Hoje estou na casa de uma amiga, Semiramis Paterno, mais conhecida como Semi, uma ilustradora de Ribeirão Preto, que vai nos contar um pouco sobre como funciona o processo de criação de livros infantis. Foi um prazer recebê-la. O prazer é meu de conhecer e poder passar para os alunos, para os futuros professores e aqueles que estão em formação, como é a ideia de trabalhar um livro infantil. Para criar um livro de imagens, que conta uma história por meio de imagens, como que você faz? Como que é o processo de criação? De onde surge a ideia? Depois de surgir a ideia, o que você faz com ela? Essas coisas assim. Bom, como eu sou ilustradora, né, então o meu forte é desenhar, às vezes eu quero contar uma história, então eu conto por imagens. Né? Tem gente que chama os livros de imagem de livros sem texto, mas na verdade eles têm um texto, né? Eles têm uma narrativa, só não tem as palavras, né? Mas é uma história inteira contada através das imagens. E para ler esse livro de imagem você precisa de atenção, né? De paciência, de observação, né? Profunda, para entender todo o andamento da narrativa, né? E às vezes surge uma ideia quando eu estou fazendo caminhada, ou quando eu estou na rede lendo, ou na rua, né? Eu gosto de observar as pessoas. Então, às vezes, uma pessoa, uma atitude me dá um registro para uma história. Né? E então depois, a partir daquela imagem que eu tive, eu vou elaborar a ideia melhor. Então, eu vou construir a ideia desde o começo até o final, a partir daquela ideia que surgiu de observação. Ou também pode nascer de coisas que eu quero falar, né? Coisas que são importantes, que eu quero falar para as crianças, né? E então eu fico pensando, e às vezes eu anoto num caderninho, né? Eu vou anotando. De repente, naquele momento eu não tenho tempo de produzir aquele livro, mas eu guardo na gaveta, e aí quando surge a hora, aí eu executo, né? Aí vem a produção mesmo, trabalho braçal. Depois, então, de definida, você teve esse mote, né? Para criar o texto, aí vem o recurso. Como que você escolhe o recurso para criar o texto de imagem? Que tipo de tela, que tipo de material? Essa escolha, existe algum critério ou ele é aleatório? Não, existe, né? Porque cada ideia puxa uma técnica, digamos assim, né? Se eu estou falando de coisas mais suaves, como o Criador, por exemplo, né? Um dos meus livros de imagem, que tem céu, tem natureza, tem água, né? Então eu usei lápis de cor, que é um recurso delicado e que pode me dar todas essas nuances que eu quero falar, né? Ou às vezes eu uso aquarela, que também é uma técnica muito delicada e que permite essa transparência, né? E às vezes eu misturo as duas, né? E daí esse processo todo braçal, você tem que fazer um boneco, né? Que seria uma espécie de rascunho, onde eu coloco todas as imagens, né? E aí esse boneco tem que ser apresentado para a editora, né? Esse projeto, né? Às vezes a editora interfere, né? Olha, essa imagem acho que ficaria melhor se tivesse uma segunda imagem, um segundo movimento, né? Para ele ser mais compreensível, né? Porque o livro de imagem, como não tem um texto verbal, né? Ele precisa ser muito claro, né? Nas imagens para poder ser compreendido. E você se descobriu ilustradora ainda criança? Eu sempre adorei desenhar, né? Vivia desenhando em casa e muito em função de ler, né? Meu pai trazia muitos livros para casa, trazia para ele e trazia para nós, né? Éramos 4 irmãos. E nas férias, às vezes, meu pai era muito esportista, então ele queria ir para o clube, falava, por que vocês não vão nadar? Por que vocês não vão jogar coisa, tênis, vôlei e tal? Ai, pai, eu prefiro ficar aqui lendo. E ali eu ficava lendo Monteiro Lobato e me encantava mais do que com as histórias, as imagens, né, as ilustrações, que eu ficava imaginando o que cada personagem queria dizer, né, a expressão de cada um, né? E aquilo me encantava, porque
eu não sabia de onde que vinha, né? Não imaginava que era uma pessoa viva, que sentava, que desenhava, que pegava o lápis, né? E achava, sei lá, que tinha uma fábrica de desenho, ou que era um carimbo, enfim, né? E daí, aos 12 anos, meu pai me colocou numa escola de desenho acadêmico, né? Com um professor italiano que se chamava Orfeu Branchini. E ali eu aprendi, comecei a praticar melhor, né? Porque ele percebeu que eu gostava de desenhar, né? E até ele me deu essa aquarelinha aqui, minha primeira aquarela. Que linda, Semi. Deixa eu ver, me mostra. Aí, tá toda sequinha já, né? Mas foi o papai que me deu. Aqui tinha um pincel, que já não existe mais, sumiu, né? Semi, eu queria mostrar para as pessoas que estão nos vendo o seu estúdio, mostrar um pouco do seu material, os livros, alguns originais. Pode ser? Pode, claro, vamos lá. Semi, esse livro, O Mistério da Caixa Vermelha, foi escolhido pelo PNBE, pelo MEC PNBE, e ele deve estar em várias escolas espalhadas pelo país, né? Uma média de 20 mil livros quase distribuídos ao longo desse Brasil. Então eu queria conversar um pouco sobre esse livro, mostrar algumas imagens dos seus originais. Aqui, O Mistério da Caixa Vermelha. Nós temos aqui essa dedicatória só para os corajosos, Semi? Pois é. Porque tem a ver com o final do livro, né? Que a gente não pode contar, né? Não pode contar. Portanto, se você quiser saber por que ela dedicou só para os corajosos, leia o livro. Não é verdade, Semi? É verdade. Aí, se a pessoa for corajosa, ler o livro. Se ela não for, ela vai deixar lá na estante. Então tá certo. Semi, isso aqui então, posso pôr a mão? Claro, pode. Posso? Originais, lógico. Posso deslizar o dedo assim? Pode. Olha, é muito interessante, porque parece que a imagem tá saltando assim da página para conversar com o leitor, né? Os detalhes, olha aqui esse negócio da roupa dele. Como chama isso mesmo? Manga, abotoadura. Abotoadura. A manga. Né? Essa página toda, depois ela vai para a editora e eles vão redimensionar isso. Não, esse é o tamanho original, Original. né, que vai sair no livro. É porque como a gente faz essas margens de segurança, né, que se chama sangre, né? Aqui você tem uma margem de corte, mas esses borrões, né, que quem não entende chama de borrão, é uma margem de segurança, porque se a máquina da impressora, né, na hora de cortar, se ela dançar um pouquinho, ela não vai pegar um espaço branco, entendeu? Mas é exatamente do tamanho que vai ser o livro. Eu sempre faço os originais assim, desse tamanho. Né? Tá. Para não perderem a qualidade. Então aqui até tem um personagem achando a caixa vermelha, né? É o primeiro que encontra a caixa. E essa técnica é a aquarela, né? É aquarela? É, pura aquarela. Eu tava com saudade de fazer aquarela, porque às vezes uso outras técnicas, né, em outros textos, outros livros, e aí eu quis fazer aquarela com toda a liberdade. Aqui ele já pega a caixa, né? Aqui ele pega a caixa. Essa é a riqueza do livro de imagem, né? Por não ter um texto, né, narrativo, a imagem tem que falar tudo, né? Senão eu não sou explícita, não sou clara, né? E a história não vai ser compreendida. E aí você misturou técnicas e fez colagem, né? O dinheiro aí, as moedas. Aqui eu usei tela, né? Em vez de papel, usei tela, aí usei acrílica e fiz a colagem com os xerox de dinheirinho. Não é dinheirinho de verdade. Esse é uma surpresa que vai sair em breve. É uma surpresa que vai sair em breve? É um livro que está no prelo ainda, Semi? É um livro que está no prelo ainda. Mas já está pronto o projeto todo, as ilustrações. Chama-se O Menino que Enxergava com o Coração. Ah, tá. Então uma história de inclusão. Esse aqui é o Máximo Odilon Moraes, porque é um aquarelista e eu sou
fascinada por aquarela, né? E na aquarela você não tem uma definição de traço, né? Você dá a definição com o pincel aquarelado. E ele tem uma luz, né? Olha, Perfeito. é um encanto. E essa história é linda também. Eu sou um perigo em livraria, viu, Rafa? Ah, pois é. Tá certo, né? O livro inspira a gente. Esse aqui, que é o máximo, que é Rui de Oliveira. Eu sou fãzíssima dele há muito tempo. Justamente porque ele não tem um estilo marcado. Ele desenha conforme o texto. Então, ele tem uma quantidade de maneiras de se expressar muito grande, né? Que vai também de acordo com o texto que ele está fazendo, né? Então, a pessoa que faz isso, faz isso. Nossa, é a mesma pessoa, né? Que usa técnicas diferentes. É o mesmo diferentes. ilustrador, né? Ele tem uma formação em escolas europeias, né? Desde jovem. Então, ele o Rui de Oliveira é um clássico, né? E é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Design, né? Semi, foi um prazer estar aqui com você, conhecer toda essa riqueza, todo esse trabalho meigo, trabalho encantador, trabalho sensível. Obrigada. E que encanta as crianças e encanta os adultos também. Tá? Obrigada, viu? Adorei. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Com isso, finalizamos nosso encontro.